Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, do Manual do Estudante de Psicologia, o que a faculdade não te ensina. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as principais áreas da psicologia, A gente já deu uma pincelada, uma introdução na aula passada, mas agora a gente vai aprofundar um pouco mais, Uma das grandes vantagens da psicologia é a diversidade de áreas de atuação que a gente tem. Muitos não sabem, como eu comentei até no vídeo anterior, as pessoas entram na graduação achando que psicologia se resume a atendimento clínico ou atuar, ali em RH. Muitas pessoas associam a visão apenas, como eu disse, ao atendimento clínico. E durante a graduação, o estudante ele começa a entrar em contato com diferentes áreas e percebe que existem muitas possibilidades de carreira dentro da psicologia. A gente vai conhecer aqui um pouquinho das áreas que vocês podem estar atuando como psicólogos. Primeiramente, a gente vai falar sobre a maior de todas, que todo mundo geralmente pensa quando pensa em atuar como psicólogo, que é a psicologia clínica. O psicólogo clínico, ele atua ali principalmente com atendimentos de pessoas que buscam ali, compreender ou lidar melhor com questões emocionais, comportamentos ou até questões psicológicas. Desde, da pandemia, essa área ficou muito valorizada, Todo mundo começou a perceber a importância ali da saúde mental, burnout, começou a ser uma coisa muito mais falada, o bullying. Então, assim, desde 2020, a psicologia clínica ficou bem falada e com menos preconceito, das pessoas. Esse trabalho ele costuma, acontecer em consultórios, clínicas ou instituições de saúde. O profissional ele utiliza diferentes abordagens terapêuticas para conseguir ajudar esse paciente a compreender os seus pensamentos, emoções e comportamentos. E entre os aspectos positivos dessa área está a possibilidade de trabalhar diretamente com o cuidado ali da saúde mental das pessoas. Por outro lado, a atuação clínica ela também exige uma grande responsabilidade emocional. A segunda área que a gente vai estar falando aqui é a psicologia organizacional, como muitos conhecem, O psicólogo organizacional atua em empresas e organizações que ele pode atuar ali como um parceiro de negócio, fazendo mais a parte estratégica da empresa, ou ele pode ir mais para a parte dos recursos humanos, gente, gestão. Então, psicologia seria, no caso, conhecida como a psicologia do trabalho, e nessas áreas o psicólogo ele pode atuar como recrutamento e seleção, treinamento de funcionários, desenvolvimento de equipe, pesquisa de clima organizacional, qualidade de vida no trabalho. E o objetivo, é compreender e melhorar as relações humanas dentro do ambiente de trabalho, fazendo com que esses funcionários eles fiquem mais satisfeitos, eles se mantenham mais na empresa, tenham menos questões de afastamento por saúde mental. E essa área, ela pode oferecer diversas oportunidades ali para a empresa em diversos setores. Ao mesmo tempo, alguns profissionais apontam que o trabalho pode envolver desafios relacionados à pressão organizacional ou à necessidade de conciliar interesses da empresa com o interesse dos trabalhadores. Logo depois a gente fala aqui um pouquinho sobre a psicologia escolar, que é o psicólogo que trabalha dentro de escolas, que busca compreender os fatores que influenciam o processo de aprendizagem e o desenvolvimento emocional dos estudantes. Entre as atividades desse profissional, as que mais atuam no apoio ao estudante com dificuldade de aprendizagem. Então, a gente busca entender ali se aquele aluno, tem alguma dificuldade de aprendizagem, se a gente encaminha ele para algum acompanhamento, Se às vezes a gente tem que capacitar melhor esse professor para conseguir lidar, com essa questão do aluno. A gente orienta professores, a gente sempre está ouvindo ali, o que os professores falam, o que eles têm a trazer para até montar estratégias de como lidar melhor com o aprendizado desses alunos. Trabalha com famílias, então se a gente identifica, alguma questão ali com o aluno, a gente pode chamar os pais, pode falar, pode, orientar que eles levem o aluno em algum, profissional para poder fazer algum tratamento, para poder fazer algum teste, para verificar se tem alguma questão em relação ao aprendizado. E o desenvolvimento de projetos educacionais focando ali sempre no bem-estar do aluno.
A atuação pode ocorrer em escolas, instituições ou até mesmo em equipes multidisciplinares. Um dos aspectos positivos dessa área é a possibilidade de contribuir para o desenvolvimento saudável das crianças e dos adolescentes. Agora a gente fala aqui um pouquinho, né, sobre a neuropsicologia. A neuropsicologia é uma área que estuda a relação entre o funcionamento do cérebro e o comportamento. O neuropsicólogo ele trabalha ali principalmente com avaliação e reabilitação de funções cognitivas como memória, atenção, linguagem e raciocínio. Esse profissional ele também pode atuar, né, em hospitais, clínicas ou centros de reabilitação. E geralmente essa área exige uma formação complementar e especialização após a graduação. Uma área muito interessante que a gente também tem, né, na psicologia e ultimamente a gente tem visto cada vez mais, inclusive em filmes, né, a questão da psicologia jurídica, né? A psicologia jurídica, ela atua ali na interface entre a psicologia e o direito, e o psicólogo ele pode trabalhar em contextos como a avaliação psicológica de processos judiciais, vara da família, sistema prisional, adoção, mediação de conflitos. Ele pode participar, né, de uma forma, ser concursado, ele pode ser auxiliar do juiz, ele pode ser convocado pela própria família, enfim, ele pode atuar em várias linhas de frente dentro do processo da psicologia jurídica. Essa área ela envolve, né, a colaboração com profissionais do sistema jurídico e exige conhecimento de questões legais relacionadas ao trabalho do psicólogo. Então, é importante que essa pessoa, né, além de ter toda a bagagem psicológica, que ela faça ali uma formação, uma especialização, para que ela consiga entender, né, o juridiquês, né, digamos assim, para a gente precisa entender, né, a linguagem ali do advogado, do juiz, para a gente conseguir falar ali na mesma língua, né? Como podemos perceber, né, a psicologia ela oferece uma grande diversidade, né, de possibilidades profissionais e durante a graduação é natural, né, que o estudante ainda tenha, né, dúvidas sobre qual área seguir e esse processo é um processo contínuo que pode ser que a gente se forme e a gente ainda não tenha total certeza, ou você já pode saber desde o início ou durante a sua graduação, mas a maior dica que eu acho que que eu tenho em relação a isso se exponha, o máximo de possibilidades que você conseguir. Conversar com profissionais da área, fazer estágios, é, ver vídeos na internet sobre cada área, ver a área que você mais se identifica, né? Aqui eu falei um pouquinho, né, das áreas mais comuns, mas existem diversas outras, por exemplo, como psicologia do esporte, é, psicologia forense, a gente tem a psicologia esportiva, a hospitalar, como eu tinha comentado lá atrás, a gente tem a psicologia do trânsito, psicologia ambiental, a psicomotricidade, que também é uma área, a psicologia do consumidor, a psicologia jurídica que a gente já falou, né? A gente também pode atuar com orientação profissional, psicologia ali voltada para idosos, além a psicologia organizacional, a gente também pode dividir uma parte, né, com a psicologia de recursos humanos. Então é uma área muito, muito ampla. E ela oferece uma diversidade imensa, né, de possibilidades para gente. Durante a graduação, o ideal é que a gente esteja se expondo ao máximo desses conteúdos para que a gente, de fato, escolha a melhor área de atuação para gente. Então é isso que eu tinha para a aula de hoje. Espero vocês na nossa próxima aula. Até mais. Tchau.